Você sabe viver? Essa preocupação é de muitas pessoas. Saber viver, viver de um jeito que vale a pena viver, que faça sentido. Afinal de contas, a vida é uma só. Como ter uma vida autêntica? Erasmo Carlos até compôs há muito tempo a música É Preciso Saber Viver. E na sua música ele propõe, inclusive, formas práticas de viver uma vida que faça sentido. Na verdade, nós temos tantas filosofias e receitas para viver bem, quanto pessoas frustradas com essas receitas. Viva leve, dizem, viva do seu jeito, busque realizar seus sonhos, viva uma vida correta, faça o bem ao próximo. Existem várias opções e receitas e possibilidades e sugestões de se viver vida que vale a pena ser vivida. A maioria delas não tem realizado o desejo daqueles que buscam essas maneiras de viver. Nós cristãos buscamos resposta na Bíblia para os nossos dilemas, para as nossas buscas. Nós entendemos que a Bíblia é o livro de Deus para nós. E certamente esse também é um assunto do qual a Bíblia trata. E minha intenção com você, nessa minissérie de 3 mensagens, é olhar para o Evangelho de Lucas, o capítulo 6, e encontrar aqui um modelo de vida, uma filosofia de vida espiritual, uma vida que realmente traga sentido e significado, uma vida vivida que realmente vai fazer a diferença de forma efetiva e positiva no mundo, e principalmente uma vida que honre a Deus, uma vida na qual Ele tem prazer de ver e participar, uma vida que o Senhor Jesus Cristo viveu. É uma espiritualidade para viver, é um estilo de vida de acordo com o modelo de Jesus. O Evangelho de Lucas, o capítulo 6, traz uma narrativa aparentemente simples e despretensiosa sobre um dia de Jesus. Mas nele nós encontramos um modelo de vida espiritual a ser vivido todos os dias, continuamente. Uma filosofia de vida espiritual. Lucas é o capítulo 6, o versículo 12. O texto começa dizendo, e eu quero ler até o versículo 19. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, procedente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder para curar a todos. O bispo Henry Nouwen, comentando essa passagem, diz o seguinte: Jesus passou a noite a sós com Deus. De manhã, reuniu os apóstolos à sua volta e formou uma comunidade. De tarde, acompanhado de seus apóstolos, saiu e pregou a palavra e curou enfermos. Henry Nouwen complementa dizendo: observe a sequência do isolamento para a comunidade e da comunidade para o ministério. A noite é para a solidão, a manhã para a comunidade e a tarde para o ministério. Essa é uma vida real e espiritual organizada em 3 momentos, em 3 experiências que se interligam, que são interdependentes. A noite, o isolamento, é aquele momento que nós precisamos, como ponto de partida para toda a nossa vida e para cada dia, precisamos desfrutar da nossa identidade verdadeira como filhos de Deus, nos alimentarmos do Pai, junto do Pai. Na comunidade, no período da manhã,
nós temos os relacionamentos e desfrutamos dos relacionamentos com os discípulos. Quem são os discípulos? São aquelas pessoas que estão na mesma página que a gente. E então, na parte da tarde, nós saímos para o ministério. É sair para a vida. É sair para viver e conviver e estender a mão e servir aos outros com compaixão. Foi o que Jesus fez, pregando e curando. E nós observamos aqui um ciclo que não tem interrupção, de 3 turnos. E essa foi a vida que Jesus viveu e que você pode também viver, e eu também posso e somos convidados a viver assim. É interessante que se nós seguimos os nossos instintos, frequentemente a gente percebe fazendo o caminho inverso. A gente sai para o mundo para realizar as nossas coisas, interagir com pessoas, nos deparamos com necessidades e problemas e então, inaptos para lidar com os dilemas do mundo, procuramos a ajuda das pessoas. Procuramos gente de confiança, gente da nossa mesma caminhada de fé, e ainda assim estamos carentes do que precisamos, então nós buscamos oração e buscamos a Deus e a ajuda de Deus. E nesse caminho inverso a gente acaba tendo prejuízo e não desenvolve todo o nosso potencial. Portanto, hoje o meu objetivo é gastar esse tempo pensando no ponto inicial, o ponto de partida. Nós estamos chamando de isolamento. Vendo Jesus começando tudo com Deus. Ele passou a noite orando a Deus. Quando você ouve a palavra isolamento, você sente até uma tremedeira, de tanto que a gente tem ouvido falar em isolamento social. E eu não quero falar sobre isso. Você já está cansado disso, já tem vivido isso. Mas o isolamento no sentido espiritual de que isolar-se é você parar para estar com Deus somente. Uma pergunta simples. Tem lugar para isso na sua vida? Esse vínculo com Deus precisa ser alimentado, realizado, praticado diariamente. É essencial para um estilo de vida espiritual que faça sentido e tenha propósito. Agora, antes de mais nada, antes de qualquer coisa, considere esse relacionamento com o Pai, desfrutado diariamente, que Jesus teve, ele é impossível para mim e para você. Porque Jesus é o Filho amado. Jesus é aquele em quem o Pai tem prazer. Jesus é santo, puro, perfeito. Quanto a nós, os nossos pecados são uma barreira intransponível entre nós e Deus. De modo que você pode passar a noite inteira orando, você pode realizar jejuns, e você pode fazer tudo isso e estar fazendo tudo isso sozinho, sem o Pai presente na sua vida. Não é o quanto você se esforça que te aproxima de Deus, não é o seu rigor religioso diário que vai te levar a ser aceito na presença de Deus. Na verdade, foi o próprio Filho, Jesus Cristo, quem providenciou um caminho e resolveu o problema dos nossos pecados, porque Ele tomou sobre si naquela cruz os nossos pecados e Ele pagou a nossa dívida. Quando eu creio nele, eu sou aceito como filho de Deus e eu passo a ter um relacionamento com o Pai Celestial. Veja, é muito interessante ler o Novo Testamento, faz muito bem, viu? Faça isso. Quando você lê o Novo Testamento, várias e várias vezes, as cartas apostólicas dirigidas aos crentes, aos cristãos da igreja, os cristãos são chamados de amados. O apóstolo Paulo gosta muito desse termo. E amados é justamente a palavra do Pai dirigida ao Filho no momento da sua vida terrena. Você é meu filho amado. E em Cristo, e somente em Cristo, Deus também nos chama de filhos amados. Nosso mérito diante de Deus é sermos castigados, afastados e apartados dele para a tormenta eterna. Mas pelo seu amor, ele nos chama e nos trata como seu próprio filho, amados. E é por isso que a comunhão com Deus é possível. É por meio de Jesus, por meio de sua obra. E então isso precisa se concretizar na nossa vida real. E o que eu quero fazer com você é que, observando esse texto que lemos, nós extraímos algumas considerações sobre o isolamento, sobre o tempo com Deus que nos é viabilizado por meio de Jesus.
E a primeira consideração que eu quero fazer é que esse tempo diário de isolamento é prioridade e não posteridade. O texto diz que naqueles dias Jesus saiu para o monte. Em meio à vida atarefada, a vida de Jesus era mais preenchida e a agenda mais cheia do que a maioria de nós. E em meio a essa vida corrida, nós precisamos priorizar isso, parar tudo e dedicar a momentos e experiências com Deus. Tanto quanto você precisa parar para comer, tanto quanto você precisa parar para dormir. E gente que não para para comer, e gente que não para para dormir, com o tempo acaba tendo sérios problemas e desajustes emocionais e físicos, e também na nossa vida espiritual. Assim acontece. Se você crê em Jesus, mas não para se alimentar do Pai, você terá problemas também. É prioridade, não posteridade. O que é postergar alguma coisa? Certa vez, eu convidei uma pessoa para fazer uma série de tempo a sós com Deus junto com a gente. Um grupo de pessoas comprometidas a ler a Bíblia diariamente. A resposta que essa pessoa me deu foi o seguinte: pastor, eu vou ver direitinho, se der eu faço. Vou ver direitinho, se der eu faço. Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz? Para que, se nós tivermos algum tempo, a gente busque a presença de Deus? Isso é posteridade, isso é postergar. O que é prioridade? Prioridade é Jesus. É Jesus extremamente ocupado, sem jamais abrir mão do seu tempo de quietude diante do Pai. E essa descrição de Jesus saindo à noite, saindo pela manhã, alta madrugada, para estar com o Pai, ela é frequente e recorrente nos Evangelhos. A primeira consideração que eu faço é que o isolamento precisa ser uma prioridade. Segunda consideração, olhando para esse texto, é que esse isolamento precisa ser exclusivo, como o próprio termo diz, isolamento é exclusivo e não inclusivo. O texto diz que Jesus sai, e Jesus sai para o monte. Isso significa, de maneira simples, que Jesus silenciou outras vozes, afastou-se de todas as pessoas, desligou-se completamente de todos os afazeres e compromissos. Você não pode incluir no seu tempo com Deus o seu WhatsApp. Você não pode incluir no seu tempo com Deus as notícias do jornal, a brincadeira com os filhos, a televisão ligada, a conversa com alguém. Você precisa fazer o que estiver ao seu alcance para desligar o máximo de coisas que você puder ao seu redor. Deixar de lado trabalhos a serem feitos, telefonemas a serem realizados, mensagens a serem enviadas. Precisa ser um tempo exclusivo, só você e Deus. Terceira consideração é que o isolamento não é um tempo ritualístico religioso, mas o isolamento é um tempo de relacionamento. O versículo que lemos, o 12, deixa bem claro que Jesus passou a noite orando a Deus. Jesus se relacionou com uma pessoa, o Pai. Orar não é ficar fazendo pedidos. Isso fica para o Papai Noel, porque ninguém consegue passar a noite fazendo pedidos. Jesus não poderia ter ficado a noite inteira simplesmente pedindo coisas. Orar é um tempo de solitude relacional. Não é também apenas um fim em si mesmo, não é apenas um momento de mindfulness, de meditação. Inclui você estar se desligando do mundo, aquietando o seu espírito, mas não é só isso. O tempo de isolamento cristão é um tempo de estabelecer um relacionamento, de cultivar um diálogo, uma conversa, uma comunhão. E nessa conversa, e nessa comunhão, e nessa aproximação pessoa a pessoa, um pastor disse que a oração na verdade é uma sala de conversa, que você e Deus entram, se sentam e conversam. É muito interessante essa imagem, essa figura, e verdadeira. Porque é nessa conversa e nesse diálogo que então você vai encontrar com Jesus a satisfação que sua alma necessita. Você vai desfrutar de ser aceito e amado por Deus.
Nessa conversa você vai encontrar a direção que sua mente precisa. Nessa conversa você recebe mandamentos, princípios e orientações. Além de satisfação e direção, é nessa conversa que você encontra a força que o seu coração necessita. E por que isolar-se e estar a sós com Deus para obter tudo isso? Porque quando não nos isolamos diariamente para estar a sós com Deus, nós vamos quebrar a cara buscando essa satisfação, essa direção e essa força em outras coisas que não vão nos fornecer. Como diz o profeta, essas outras coisas são como cisternas rachadas. A gente busca água e não encontra, está seco. É uma vida secularizada. É buscar no mundo material a identidade, a satisfação e a realização que somente a comunhão com o Pai Celestial pode nos dar. De modo que o isolamento, o tempo diário a sós com Deus, consolida a nossa identidade em Deus. É ali que nós somos afirmados como filhos de Deus, que experimentamos a nossa identificação como filhos aceitos por Ele, que desfrutamos de comunhão com Ele. Se nós não fizermos isso, buscarmos a nossa identidade no tempo com Deus, nós vamos buscar a nossa identidade em outras coisas. E nada vai nos satisfazer como a comunhão com o Pai Celestial pode nos satisfazer. Então eu diria que esse tempo a sós com Deus, este relacionamento, é a vacina contra o vírus de buscarmos satisfação naquilo que não nos satisfaz. É interessante, hoje, para muita gente, uma regra muito simples tem que ser seguida obrigatoriamente. Põe a máscara antes de sair de casa, para não pegar o vírus. Alguns de nós, dependendo do tipo de vida e trabalho que tem, colocam o pé na rua já com a máscara no rosto e só tiram quando voltam para casa. Você não pode colocar o pé na rua e sair para o mundo sem se revestir do Espírito Santo de Deus, sem ter tido o seu tempo de diálogo com Deus. Assim como a máscara supostamente vai proteger da Covid, é o seu tempo com Deus que vai te proteger e te defender de buscar satisfação na vida aí fora. A quarta consideração que eu quero fazer com você é mostrar que, além de prioridade e exclusividade de relacionamento, o isolamento é um tempo que requer disciplina, que não é um momento de relax, algo fácil de se fazer. Jesus passou a noite orando a Deus, diz o final do versículo 12. Eu fico pensando, passar a noite? Isso para mim me diz, eu que tenho sono pesado e preciso muito de dormir, isso me diz que não é fácil esse negócio de cultivar tempo a sós com Deus. Requer disciplina, autocontrole, sacrifício, organização pessoal. E, aliás, falando em sono, palmas para aqueles de nós que trabalham no turno da noite. Que sacrifício! Eu não me imagino conseguindo ficar a noite inteira trabalhando acordado. Jesus passou aquela noite toda com o Pai Celestial, orando, conversando, dialogando. Disciplina é um negócio sério. Eu fiz um acordo com a minha esposa recentemente. Já me arrependi, mas trato é trato. Vamos ficar 30 dias sem ingerir açúcar e farinha. No começo é legal, bacana, mas com o tempo você quer um chocolate, um pedaço de pão, um macarrão. Que luta, precisa de disciplina. Quando aparece aquele bolo gostoso de chocolate, você tem que dizer não. Disciplina é isso, é você lutar contra, muitas vezes, sua própria vontade e o seu próprio apetite para fazer aquilo que realmente importa. Precisa de disciplina para praticar o isolamento. Não é só quando você tem vontade, não é só quando tudo está bem, quando é fácil, quando é agradável. O isolamento também é para quando nós estamos precisando de ajuda, orientação e direção. Quando estamos cansados, quando está escuro, quando está difícil. É nessas horas ainda mais que precisamos do isolamento. Quero deixar uma última consideração, olhando para esse texto e o versículo 12 que lemos. Eu considero também que o isolamento tem a implicação da obediência e não da mera religiosidade. A Bíblia diz, e nós vemos que Jesus saiu para o monte a fim de orar. Veja, acompanhe o meu raciocínio.
Essa comunhão do tempo a sós com Deus não é mera prática mística de gente que vai fazer um upgrade de manhã, um tempo de meditação mental, e então restaura o seu lado emocional, e aí tem um gás para sair vivendo do jeito que quer, fazendo o que quer e realizar os próprios sonhos. Uma vez eu perguntei para um amigo como estava sendo o tempo dele a sós com Deus e se estava sendo positivo e produtivo praticar essa disciplina. E ele disse assim: pastor, quando eu faço, toda vez que eu faço, eu tenho um dia muito melhor, as coisas dão certo. Já quando eu não faço, o dia acaba sendo ruim. Eu fiquei pensando, que parte que esse meu amigo não entendeu? Porque tempo a sós com Deus não é um momento de você se calibrar para ter um dia que dá certo e estar bem emocionalmente. Tempo a sós com Deus, como vimos, é um relacionamento com Deus, ouvindo a sua palavra. O tempo a sós com Deus requer a Bíblia aberta, sendo lida, para que Deus esteja falando conosco. E ouvir a Deus, segundo a própria Bíblia, é um ato de submissão. Tiago já deixou escrito para nós: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então eu proponho que o tempo a sós com Deus é o ponto de partida para uma vida de obediência. De modo que muitas pessoas alegam ter dificuldade de ter tempo a sós com Deus porque tem a vida corrida, porque o dia é curto, porque precisam levantar cedo, porque dormem tarde. E eu diria que na raiz do problema, na verdade, está o fato de não ter entendido ainda que precisa levar uma vida de compromisso e obediência com Deus. Somente uma pessoa que entende que necessita viver em compromisso com Deus, em obediência a Deus, e precisa ter uma vida toda consagrada a Deus, essa pessoa vai encontrar forças para praticar isolamento diariamente. O contrário é ser surdo. O contrário é não querer saber, não querer ouvir, ignorar, estar fechado para Deus, é não ter espaço e tempo para Deus e então também não ter espaço e tempo para a sua palavra. Qual é o efeito disso? É uma vida que busca satisfação onde não será encontrada. Uma vida que, ao invés de eu me satisfazer em Deus e na comunhão com Ele, o ponto de partida para uma vida de obediência, não. É uma vida que busca satisfação, direção e força no trabalho, no emprego, no sexo, em ser admirado por outras pessoas, realizar grandes coisas. Uma vida de busca de satisfação no dinheiro, na família, no sucesso profissional. Ser feliz através da fama, através de álcool, drogas. Buscar afirmação, satisfação e reconhecimento onde isso não pode ser encontrado. Alimente-se, sacie-se, afirme-se em Deus, só então depois saia de casa. Todos nós precisamos firmar nossa identidade diariamente em Deus para então sairmos para a vida. Essa solitude, esse tempo a sós com Deus, o isolamento é a base, é a fonte para então você se dirigir à sua comunidade e então se dirigir ao mundo. É a noite que nos capacitamos para amanhã e para a parte da tarde. O primeiro turno da espiritualidade de Jesus é o isolamento, é estar a sós com Deus, somente com Ele. E isso envolve essas considerações que fizemos. Prioridade, somente o Senhor, acima de tudo, antes de tudo, em primeiro lugar, e não postergando. Exclusividade, desligar-se de tudo. É estar no monte, é estar a sós, afastado de tudo, é sair. Terceira consideração é o relacionamento. Envolve uma conversa, um diálogo e uma comunhão com uma pessoa de Deus, não mero ritual. Isso também é uma disciplina, porque não estaremos sempre dispostos a praticar o isolamento. Frequentemente estaremos cansados, fracos, e nesses momentos precisamos nos dirigir ao Senhor. E por último, o impulso da obediência. É o desejo de estar isolado com Deus para levar uma vida de obediência a Ele. Na prática, eu sugiro a você que você possa permanecer 20, 30 minutos todos os dias
isolado de outras pessoas, outros afazeres e mídias. Nesses 30 minutos, a sua Bíblia aberta, mas também ouvidos abertos, coração aberto. Pegue um trecho da palavra de Deus, leia, releia, compreenda, rumine, mastigue, memorize, sinta com o coração, compreenda com a mente e aplique ao seu comportamento. Quero terminar com uma afirmação de Henry Nouwen sobre essa questão. E ele diz o seguinte: nossa vida interior é como uma bananeira cheia de macacos, pulando para cima e para baixo. Uma agitação. Não é fácil sentar e confiar que Deus falará em nossa solidão. Não com uma voz mágica, mas com um conhecimento que aumenta pouco a pouco ao longo dos anos. E nessa palavra de Deus encontraremos um lugar interior a partir do qual viveremos a nossa vida. No isolamento, Jesus ouviu Deus. É nele que ouvimos Deus. Vamos orar e falar com Deus. Pai Celestial, nos ajuda, nos motiva, nos capacita a viver a vida espiritual e a espiritualidade de Jesus, partindo, Deus, de um compromisso diário, inabalável, irremovível, de estarmos em comunhão com o Senhor, a sós contigo, recebendo de tua palavra, de teu Espírito, de tua voz, de tua direção e do teu encorajamento. E que a partir da comunhão com o Senhor, nós vivamos toda a nossa vida. Louvado seja teu nome por nos permitir estar contigo diariamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.